Deixa eu apresentar para vocês o professor Laércio. Ele é físico formado pela Unicamp, com especialização em astrofísica e cosmologia. Ele lecionou em cursinhos pré-vestibular por vários anos, trabalhou no Anglo por vários anos, cursos universitários. Ele é autor de vários livros que estão ali para vocês depois. Quem quiser comprar os livros do Laércio, eu pedi para ele trazer. Eu tenho alguns autografados já. O professor Laércio também, ele dá aula de Tai Chi, Kung Fu, ufologia psíquica, guerra nuclear e sobrevivência, alguns títulos dos seus livros, física quântica e ufologia, outro livro que está ali para ser vendido para vocês. Professor de yoga, filosofias orientais e medicina chinesa. Atualmente, o professor Laércio possui a sua própria escola. Quem quiser mais informações pode entrar no Instagram do professor Laércio, no YouTube tem vários vídeos para vocês assistirem e depois você pode passar um contato, um e-mail, né, Laércio? Posso passar para vocês depois, tá bom? Segue agora o professor Laércio com o tema Exoplaneta e a vida extraterrestre. Boa palestra para todos. Vamos esperar esse pessoal sentar primeiro, né? Tá chegando o povo aí. Aqui. Não, eu mudo. Tá, ok. Pessoal, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com todos vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, antes da gente começar a nossa aula de hoje. Né? Quem de vocês acredita em vida extraterrestre? Levanta a mão. Tudo bom. Quem não acredita, levanta a mão. Quem não acredita. Tá. No final da palestra, nós vamos fazer outra pesquisa. Para ver se a cabeça de vocês mudar um pouquinho com relação a tudo isso. Tá bom? Márcia, vamos apagar a luz? Vamos para a gente poder, então, seguir os slides aqui. Aí, tá bom. Bom, exoplanetas e a vida extraterrestre. Vocês têm noção do tamanho do universo descoberto pela astrofísica hoje? Vocês não têm noção, né? Então, antes de começar, eu vou dar uma noção para vocês do que é a nossa galáxia. A nossa galáxia. A nossa galáxia é uma grande ilha no oceano do universo. A nossa galáxia, os astrofísicos calculam que deve existir 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Tá? E a nossa galáxia, ela é uma galáxia que foi batizada com o nome de Via Láctea, que significa caminho de leite. Quando você olha à noite no céu, você vê uma faixa esbranquiçada que é a zona dorsal da galáxia que se estende no céu, atravessando toda essa parte do zodíaco, quase aqui. Bem, a nossa galáxia é considerada uma galáxia de tamanho médio, porque existem galáxias P, M, G, GG, Mega G, e tem umas novas aí que a gente chama de Puta G, que é bem grande. Essas galáxias que nós chamamos de Puta G, ela tem cerca de 3 trilhões de estrelas. Tá ok? Muito bem, para vocês terem uma ideia do tamanho da nossa galáxia, da Via Láctea,
você vai imaginar que eu vou criar uma nave espacial igual a... Quem daqui assistiu Star Trek Discovery? Essa última Star Trek que foi lançada aí. Ninguém assistiu? Caramba, hein? Vocês estão atrasados, hein, molecada? O que vocês ficam assistindo nos streamers aí? Só aquela Dark, aqueles seriadinhos chato pra cacete, né? Tá bom. Então, antigamente a Star Trek, para fazer viagem nas estrelas, né? Star Trek significa trek nas estrelas, né? O trek em inglês significa, né? Viagens, né? Passeios, né? Então, Star Trek, passeio pelas estrelas. Eles tinham que viajar com velocidade superior à da luz. Porque se você viajar com velocidade da luz, você não chega em lugar nenhum. Demora-se muito tempo. Por exemplo, nossa estrela vizinha, que está aqui ao nosso lado, chamado Alfa Centauro, que é visível a olho nu, né? Inclusive, dessas 400 bilhões de estrelas que tem na nossa galáxia, só 3.000 estrelas é vista a olho nu. Que você olha para o céu, você vê só 3.000 de 400 bilhões. E tem uma estrela que fica bem ao lado sul aqui, se você olhar para o sul, vai ter uma estrela embaixo do Cruzeiro do Sul, famoso Cruzeiro do Sul, uma estrela chamada Alfa da constelação do Centauro. Ela é a estrela mais próxima de nós, né? E nós estamos estudando essa estrela há muito tempo, já descobrimos, olha que legal, planetas orbitando o sistema Alfa Centauro. Planetas. E com grande chance de ter formas de vida nesse planeta. O telescópio que foi lançado agora, o James Webb, ele é um telescópio assim 100 vezes mais poderoso do que o Hubble. E ele está numa localização bem especial para fazer pesquisas de exoplanetas. Porque até agora vocês vão ver que nenhum exoplaneta foi fotografado. A gente só detecta exoplaneta através de uma linguagem indireta. De uma forma indireta. Tá? E eu vou explicar para vocês. Mas o James Webb ele vai ter capacidade de até fotografar exoplanetas. Tá ok? Então isso é muito importante que vocês entendam isso. Tudo bem. A nave estelar, se você viajar a 300 mil quilômetros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, você demoraria 4 anos e meio para chegar em Alfa Centauro. Tá? Se você quiser cruzar a galáxia ponta a ponta, na velocidade da luz, você vai demorar 100 mil anos. Sabe essas sondas Voyager, essas sondas que nós mandamos para fazer uma pesquisa para o espaço? Né? Essas sondas, ela tem uma velocidade média 60 mil quilômetros por hora. Essa sonda já saiu do sistema solar, porque ela foi lançada em 70 e pouco, né? A Voyager 1 e a Voyager 2. Elas tiveram trajetórias diferentes. Uma saiu na linha, na direção do eixo do sistema solar, do plano da eclíptica que a gente fala, e foi embora. E a Voyager 2, quando a gente chegou em Júpiter, a gente fez um balanço gravitacional e fez ela subir perpendicular ao plano da eclíptica e foi nessa outra direção. Né? Essa sonda, nessa velocidade, para chegar em Alfa Centauro, nas distâncias de Alfa Centauro, ela vai demorar 8.000 anos. É pertinho, né? Daqui ali. Provavelmente, escuta o que eu estou falando. Isso é previsão lalaísta. O pessoal me chama de lalá, tá? Daqui 1.000 anos no futuro, essa nave não chegou em lugar nenhum. Está no meio do espaço vazio. Nossa tecnologia avançou tanto que nós vamos pegar uma nave e lá, cata essa nave, traz aqui e deixa para o museu. Sem ela chegar em lugar nenhum. Tá? Agora imagine explorar a galáxia, né? Explorar a galáxia. Então, Star Trek Discovery, né? O Star Trek então inventou uma coisa, lá do Capitão Kirk, uma coisa chamada dobra espacial. É uma teoria, né, astrofísica para a gente dobrar o espaço e conseguir fazer, ou seja,
romper distâncias em menor espaço de tempo sem violar a velocidade da luz. É uma técnica. Então, ela tinha dobra 1, dobra 2, dobra 3, a máxima era dobra 9, né? É uma matemática exponencial. Mas mesmo assim, com dobra, você demorava assim meses, até anos, para atingir uma distância interestelar dentro da galáxia. Tá bom? Inclusive, não sei se vocês conhecem, tem uma Star Trek chamada Voyager. Voyager. Que a comandante é uma mulher, é a comandante Janeway. É a primeira comandante mulher na série Star Trek. E ela vai fazer uma viagem, acontece um fenômeno astrofísico lá, criado por extraterrestres, e a nave da Voyager, ela sai do chamado quadrante alfa, e ela vai para o quadrante delta. E ela fica perdida porque a velocidade máxima da Voyager, para ela voltar à Terra, ela ia demorar 350 anos. Tá? Então, toda a tripulação teria morrido e tudo mais. Né? Porque a nossa galáxia ela é muito grande, mesmo com aquelas tecnologias avançadas. Agora, o que a última série que está na Netflix aí, chamada Star Trek Discovery, fez? Eles inventaram uma nave de salto quântico. Tá? Uma nave que não gasta nem um segundo para se deslocar de um ponto A a um ponto B. O cara aperta um botão, a nave salta instantaneamente. Ok? Aí você vai lá, esse é o must da coisa, né? É o máximo da viagem interestelar. Você não gasta nem um segundo para ir ponto a ponto. Tudo bem. Vocês assistiram, eu acho que todas as criançadas que assistiram Star Wars, assistiram? Quem assistiu Star Wars? Levanta a mão. Quem não assistiu? Vocês não assistiram, meninada, Star Wars? Vocês não conhecem aquela musiquinha assim, ó? Tan, 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 taran, tan, taran, tan, 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 taran. Que música é essa? Do Darth Vader. O Darth Vader não queria ser imperador da galáxia, né? Ele queria ser imperador da galáxia, né? Só que no começo do filme não é da nossa galáxia. Ele fala que é uma galáxia muito distante de nós. É uma outra galáxia. Ih, apertei o negócio errado aqui. Deixa eu voltar. Vou voltar aí, né? Eu apertei. Tá, deixa aí, então. Então, eu estou fazendo essa introdução porque o pessoal não... Antes de eu falar das dimensões, as pessoas não entendem onde que a gente vai buscar exoplanetas. Então, eu fiz um cálculo que eu vou apresentar para vocês e vou apresentar para o Darth Vader também, que queria ser imperador da galáxia. Tá? Mesmo com aquela nave imperial, você viu o cruzador imperial? Né? Não é a Estrela da Morte, aquela circular, é o cruzador imperial, onde o Darth Vader estava andando sempre nela. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte. Na nossa galáxia tem 400 bilhões de sóis e estrelas. Cada estrela pode ter dezenas de planetas orbitando. Tá? Cada estrela. Então eu fiz uma conta. Eu vou fazer uma viagem para mapear todas as estrelas da galáxia. Mas para isso eu vou deixar 24 horas terrestres em cada estrela. Um dia terrestre. 24 horas. Acabou, por exemplo, eu vou agora para Alfa Centauro. Fico 24 horas lá um dia e depois já salto para a estrela mais próxima. E vou assim sucessivamente até eu cobrir 400 bilhões de estrelas. Ok? Muito bem. É muito fácil. Quantos dias eu vou demorar para explorar a nossa galáxia? Hã? Não. Se tem 400 bilhões, eu vou gastar um dia em cada estrela, eu vou demorar 400 bilhões de dias. Então vamos dividir isso por 365 dias. Quanto que dá? Pega a calculadora de vocês e divida 400 bilhões por 365 dias. Vocês vão espantar que vai dar 1,2 bilhões de anos. Oh! E o Darth Vader vai ser imperador dessa merda. Ele não vai nem conseguir visitar o seu império.
Como é que alguém pode ser imperador de algo que nunca foi, nem conseguiu visitar, nem chegar por perto? Então, esses são os erros matemáticos que esses filmes de ficção têm. Eles têm erros incríveis, né? Como é que você vai dominar uma galáxia e você não consegue nem chegar lá? Né? Para fazer o domínio. Então, essa é a nossa galáxia. A nossa. E vocês acham que tudo isso aí está vazio? Não tem vida lá? A vida só tem aqui nesse planeta? Com nós aqui? Mais perdido que segue em tiroteio aqui? Né? Por que existe tudo isso nesse universo? Isso é só o começo. A nossa galáxia é uma. Eu não falei que tem P, M, G, GG? Já nós fotografamos cerca de mais de 100 milhões de galáxias catalogadas. Milhões de galáxias catalogadas. Toda vez que o James Webb faz um Deep Space, uma foto de fundo, parece umas 500 galáxias. Galáxias. Andrômeda, galáxia vizinha nossa, que é mais perto de nós, ela é o dobro do tamanho da nossa galáxia. Os astrofísicos, teoricamente, matematicamente, calculam que deve existir no nosso universo conhecido 10 elevado a 13 galáxias. Isso dá uma ordem de 100 trilhões de galáxias. Agora, não importa qual a sua crença religiosa, faça a seguinte pergunta: Deus tinha mania de grandeza. Né? Você vê, só a nossa galáxia já é uma... Inclusive, né, Greg Tyson, aquele astrofísico americano, né, que fez a série moderna do Cosmos, né? Ele estava dando uma palestra numa universidade americana, universidade, não é nem nível de vocês, nível universitário. E um aluno levanta a mão e faz a seguinte pergunta: professor, quando é que a gente vai conseguir visitar outra galáxia? Ele sentou no chão de dar risada com a pergunta do aluno. Né? Daqui 1 bilhão e 200 bilhões de anos vamos visitar outra galáxia. Por quê? Eu preciso explorar a nossa primeiro. Para depois ir para outra. E depois ir para outra, ir para outra, ir para outra. Vocês entenderam que no tempo de vida média de vocês, de 70 anos, vocês não vão para lugar nenhum? Né? Então, nós vamos ter que fazer novos questionamentos sobre o que é a vida, o que é a consciência, o que é o espírito e o que é o nosso papel dentro desse universo como um todo. Vocês são jovens, o meu papel aqui é lançar semente, eu sou um cientista, sempre fui um cientista. O cientista é aquele cara que está na fronteira do conhecimento humano 24 horas por dia, tentando ir além. Esse é o papel do cientista. Tá? Descobrir coisas novas, levantar novos questionamentos, e é exatamente o chavão da Enterprise. Esta é a missão da nave estelar Enterprise, em sua missão de 5 anos para explorar novos mundos, novas civilizações, indo audaciosamente onde nenhum homem jamais esteve. Tchan, 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 tem a musiquinha, né? Você vê como Star Trek é engraçado? Você assiste Star Wars, por exemplo. O cara senta numa navezinha vagabunda lá, sai do planeta, vai para outra. É uma beleza aquele negócio lá. Né? Já aperta o botão, já dá aquele warp, já... Uma beleza. Né? O cara toma café aqui, depois vai tomar café em Orion. Janta em Orion. Interessante isso, né? Então agora vamos começar. A realidade é que nós sabemos muito pouco, quase nada, sobre o espaço, sobre o universo. O homem foi numa carroça espacial para a Lua. Era uma verdadeira carroça. O maior medo da NASA é não conseguir trazer os astronautas de volta. Qualquer erro dessa, eles iam morrer na Lua. Você sabia que o presidente americano, Richard Nixon, na época, tinha um discurso pronto, caso os astronautas morressem na Lua? Não conseguisse voltar para a Terra, dava pane na hora em qualquer fase. E tão ruim que a nossa tecnologia é.
né, em termos de viagens espaciais. Muito bem, então vamos começar o nosso trabalho aqui. Então vocês acreditam agora que são só vocês que são vida nesse universo, né? O resto está tudo aí para quê? Para que esses trilhões de galáxias, bilhões de estrelas? E pela primeira vez, veja bem, nós descobrimos ao longo da história, desde a época de Galileu, né? Nós conseguimos observar, né? Apenas planetas é um conceito, né? Aqui, por exemplo, Vênus, Mercúrio. Quem daqui viu Vênus à noite no céu? Quem daqui já viu Vênus? Levanta a mão. Vênus. Puta que pariu, vocês não olham pro céu, cacete. Vocês ficam fazendo o quê? Nunca viu Vênus no céu? Um dos astros mais brilhantes que existe no céu. Márcia, pega essa macacada, vai tu pra rua aqui e vão tudo ver Vênus no céu. Apontar, ó, lá é Vênus, legal. É. Não, tem hora que ele chega de tarde, ele brilha de tarde aqui no céu. Aí eu faço a seguinte pergunta: Mercúrio ninguém vai ver, né? Mercúrio, então, nem pensar. Vocês estão no celular, né? Mas não estão olhando para o céu, estão olhando do lado. É minha crítica hoje em dia. Tá? A minha crítica hoje em dia com os alunos é que eles só olham para o celular, não olham para a vida real. Mercúrio, eu não vou nem perguntar, que vocês nunca viram Mercúrio. E Júpiter, vocês já viram Júpiter no céu? Já? Levanta a mão quem nunca viu Júpiter no céu. Quem nunca viu? Né? Puta que pariu. Né? Vou falar assim. E Marte? Quem já viu Marte no céu? Puta que pariu também. Ô professor, você já viu Marte no céu? Hã? Parece? E Mercúrio, você já viu? O seu conhecimento de astronomia não chegou a tanto. É engraçado, né, que as pessoas vivem num mundo tão fechado e não sabem que onde eles estão em relação ao universo, ao cosmos. Vocês acreditam que a Terra é plana ou é redonda? Tem algum terraplanista aí? Levanta a mão. Vários? Hã? Tem? Levanta a mão, não tenha medo, não. Terraplanista literalmente é foda. É foda. É. Bom, então, se você olhasse no céu, você ia noturno. Antigamente os antigos não tinha Rede Globo, TV 6 horas da tarde, ia todo mundo dormir, né? O céu bonito, não tinha luzes na cidade para atrapalhar a visão noturna. E num dia claro, estrelado, você via a fascinante visão do céu noturno, né? E aí você tinha um conjunto de estrelas no céu que sempre tinha a mesma configuração geométrica no céu. Eles nunca mudavam. A gente chama isso de estrelas fixas, pontos fixos no céu. Mas de repente, no meio desses pontos fixos, haviam alguns objetos luminosos que andavam no céu. Eles andavam no céu. E eles andavam de tal forma que chegava um momento que ele começava a andar para trás, ele voltava no céu. Olha que interessante, você estava lá. Hoje ele estava aqui, amanhã estava ali, depois estava ali, se você acompanhasse. Não é que você vai ficar no céu e está andando, não, né? Ele vai ficar parado, mas se você começar a olhar dia após dia, em relação às estrelas de fundo, você vai ver que ele começa a andar. Ele começa a fazer movimento. E faz até movimento de voltar. Ele volta para trás. Então, por isso que na astrologia, né, na astronomia antiga, se falava Marte está retrógrado. Marte está voltando no céu. Que raios é esse? Né? As pessoas não entendiam. E esses astros que se movimentavam com relação às estrelas de fundo foram batizados com o nome de planetas, que significa viajantes ou errantes. Corpos que estavam em movimento no céu. Ok? E o Sol, a Lua, era considerado um planeta
nessa época, porque tanto a Lua também muda de posição com relação às estrelas de fundo, e o Sol também muda a sua posição em relação às estrelas de fundo. Porque na época não se havia concebido o sistema heliocêntrico, onde você tem uma estrela, que é o nosso Sol, e os planetas são corpos celestes menores que girariam em torno do Sol. Ok? Então, hoje, com o conhecimento moderno da astrofísica, nós entendemos que um sistema solar é aquele onde um conjunto de objetos orbitam uma estrela central. Tá? Então, isso compõe um sistema solar. Nós temos cometas, meteoros, asteroides, né, poeira interestelar, tudo isso girando ao redor do nosso Sol. Isso compõe todos os objetos, luas, né, luas de Marte, luas de Júpiter. Vocês já viram lua de Vênus? Por que não? Hã? Eu vou pegar todo mundo no pulo, Márcia. Hã? Não tem lua, Vênus, seus cornos? Quem disse que Vênus tem lua? E Mercúrio tem lua? Quantas luas tem Saturno? Júpiter, quantas luas tem Júpiter? Agora tem que entrar no Google, né? Tem que entrar na internet, né? Tem mais de 70 luas Júpiter. Os namorados lá nunca vão ficar sem lua para namorar. E Marte, a lua de Marte é tão engraçada a lua de Marte, que se você estiver na superfície de Marte e ficar olhando, ela faz assim, ó. Em 1 hora ela cruza o céu. Mó pau. Ela tem uma órbita super baixa e alta velocidade. Ela cruza o céu em alta velocidade. Então, ao longo da história, nós descobrimos os chamados 9 planetas do Sistema Solar, no qual, ultimamente, Plutão foi rebaixado da classe de planetas para a classe de planetoides. Porque Plutão é menor do que a nossa Lua. Então ele foi rebaixado, ele não é mais considerado um planeta, ele é considerado um planetoide. E, além de Plutão, nós temos uma quantidade muito grande de matéria chamada cinturão de Kuiper, né? Um monte de rochas, blocos de gelo da formação do Sistema Solar. E os astrofísicos acreditam, têm detecções já, acreditando que existe um planeta, né, das dimensões de Netuno, provavelmente, a 15 bilhões de distância do Sol. Plutão está a 6 bilhões de quilômetros do Sol. Então, há uma detecção astrofísica de uma perturbação na órbita de Plutão e na órbita dos astros, de um planeta muito longe lá, dentro do cinturão de Kuiper, circulando o Sol também. Tá? Em breve essa descoberta vai ser oficializada, tá? E a gente vai até fotografar esse danado aí com o James Webb, a gente vai até conseguir fotografar ele. Tá? Então, saindo da fronteira do Sistema Solar, aonde eu me deparo com todas as estrelas da galáxia. A pergunta é, se foi tão difícil, você sabe quando que Urano e Netuno e Plutão não são visíveis a olho nu? Tá? Urano, Netuno e Plutão. Quando que foi descoberto o planeta Urano? Se ele não é visto a olho nu, a gente só enxerga até Saturno a olho nu. Então nós tivemos que descobrir, com o avanço da astronomia, instrumentos ópticos, depois de Galileu, né? Galileu descobre as primeiras luas de Júpiter. Olha que legal. Qualquer binóculo comum que você apontar para Júpiter, você vai ver 4 luas ao seu redor, girando ao seu redor. Você consegue ver telescópios pequenos, dá para ver. E, saindo então do Sistema Solar, eu vou agora me deparar com a nossa galáxia, com todas as estrelas da nossa galáxia. E a pergunta dos astrofísicos de toda a humanidade era, será que existem planetas orbitando essas outras estrelas da galáxia?
Será que planetas é uma coisa comum orbitando estrelas? Então, a partir de uma data especial, nós começamos a estudar e a pesquisar e a procurar planetas orbitando outras estrelas de nossa galáxia. Esses planetas descobertos, você sabe quantos planetas hoje nós já descobrimos fora de nosso sistema solar? Mais de 5.000 planetas. Mais de 5.000 planetas. Esses planetas, devido a estar fora de nosso sistema, não orbitam o nosso Sol, está orbitando outras estrelas que estão a anos-luz de distância, foram batizados com o nome de exoplanetas. Exoplanetas. Planetas que estão além de nosso sistema solar. Pertencendo então a outros sistemas solares. Então agora nós vamos chamar essas outras estrelas de outros sistemas solares, que também tem muitos corpos planetários orbitando essas estrelas. Então vamos começar, Márcia. Pode projetar o próximo. Olha lá, o que são? Exoplanetas é um planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol. Dessa forma, pertence a um sistema planetário distinto do nosso. Por exemplo, esse exoplaneta HD 189733b, vocês vão ver que a maior parte das estrelas que são pesquisadas não são estrelas conhecidas, nem nome elas têm. Elas são numeradas. E as descobertas são todas catalogadas e nem nome dão. A gente não consegue dar nome para todos os planetas descobertos. Então, é Kepler 22b, vocês vão ver como é que funciona. Tá? Então, adiante. O que são historicamente? Lá no século XVI, Galileu, frente a um tribunal da Inquisição romana, essa é uma pintura de Cristiano Banti, ele teve que discutir com os doutores da época de que a Terra girava ao redor de si mesmo, provocando o dia e a noite. E não era o Sol e a Lua que passavam todos os dias sobre nossas cabeças. E ele praticamente ele teve que mentir. Diz que ele falou assim, né? Botou o dedo aqui assim, ó. Gostou a coisa. Aí o inquisitor, mas você falou que a Terra gira? Ele falou, eu não. Se ele falasse que a Terra girava, era queimado na fogueira. Como ele não era tão burro assim, né? Falou assim, não. Quem falou que a Terra gira? Não fui eu, não. Mas com a mão aqui atrás, assim. Senão, ele era condenado pelo Tribunal da Inquisição por falar heresias, né, para os padres e doutos da época. O próximo. Bom, século XVI. Decidimos, pronunciamos, sentenciamos e declaramos frade Giordano Bruno, olha lá, ser herege, impenitente, pertinaz e obstinado, e por isso deves incorrer em todas as censuras eclesiásticas e penas dos santos canônicos, leis, constituição, isso aí é a condenação. Giordano Bruno foi um cara que ousou, na época, não só falar que os planetas giravam ao redor do Sol, como também que outras estrelas tinham planetas girando ao redor de outras estrelas. E ele foi queimado na fogueira por afirmar isso. Tá bom? Outro. Em 1989, foi descoberta de um possível exoplaneta na estrela HD 114762 por David Latham, né? Fazendo um cálculo da variação da velocidade radial da estrela. Eu já vou explicar para vocês como é que é isso, como é que se detecta. Outro. Em 1992, foi a primeira descoberta definitiva de um exoplaneta por Volksan e Frey, são dois astrônomos. O exoplanetas PCR B1, 12, esses números, 12B, tá? Orbitando um pulsar. Pulsar é um tipo característico de estrela, uma estrela bem específica.
Tá? Em 95, né, a primeira descoberta definitiva de um exoplaneta de uma estrela normal, né? Exoplaneta que orbita a estrela 51 Pegasus, com metade da massa de Júpiter. Tá ok? Vamos adiante. Em 98, a primeira imagem direta de um exoplaneta por Susan Terebe. Né? Essa é uma foto. Você está vendo? Tem a estrela e tem um outro corpinho do lado dela brilhando. Está vendo? Então, próximo a uma estrela binária. Né? Em 2001, o primeiro planeta a ser encontrado na zona habitável. Esse planeta com massa 6 vezes a massa de Júpiter, descoberto por Nuno Santos, HD 21. Então, o lance é o seguinte: o que é uma zona habitável? Ao redor do nosso Sol, por exemplo, se você ficar muito perto do Sol, tipo Mercúrio, você vai ter muito quente. Ele é muito quente e fica inabitável. Se você ficar muito longe do Sol, a temperatura do planeta vai ficar muito frio, muito frio. E a vida, basicamente, para ela existir, nós temos que ter água em estado líquido. Nós temos que ter uma temperatura média aí, né, variando de 0 graus até no máximo 50 graus. Acima de 50, a coisa já começa a ficar ruim para o desenvolvimento da vida. Você vê, o nosso planeta, né, a vida média aqui de vocês é 22, 23, 17, varia até 30, 35. É o nosso planeta. Então, o nosso planeta está numa zona entre as estrelas chamada zona habitável. Tá? Então, você não pode estar muito longe, nem também muito perto da estrela. Ok? Vamos acompanhando mais para frente. Em 2006, o lançamento da CoRoT, né? Convention Rotation em Planetas em Trânsitos. É um tipo de sonda de um telescópio especial para detectar, né, trânsitos de planetas que estão rotando. O que é um trânsito de um planeta? Por exemplo, você tem uma estrela. Quando o planeta passa na frente da estrela, ele eclipsa a estrela. Então, teoricamente, é uma diminuição da luz da estrela. E se você fizer uma medida muito precisa, você consegue calcular o tempo que esse planeta transita ao redor da estrela. E aí espera ele fazer um novo ciclo. Né? Então você faz um mapa de luz, né? Uma curva de luz, que nós chamamos em astrofísica, e a gente detecta a massa dele, a distância que ele está da estrela, e muitos outros fatores, né? A gente faz indiretamente, depois dessas medidas, esses cálculos. Olha lá, o famoso, esse foi o mais famoso. Em 2009, o lançamento da nave Kepler. É um dos grandes telescópios ópticos projetado para procurar exoplanetas. Ele é o maior descobridor de exoplanetas até hoje. Tá? O maior. Ele que descobriu praticamente quase todos os exoplanetas desses 5.000 aí, né? Tem alguém já assistiu um seriado da Netflix chamado Criado por Lobos? Rising by Wolf. Tem 2 capítulos, tem 2 temporadas, e é do escritor Ridley Scott. O Ridley Scott é um grande escritor de ficção científica americano. Um dos mais famosos foi a série Alien, o Oitavo Passageiro, né? Depois ele fez também esse Blade Runner 1 e 2, né? Ele é vidrado por androides. E nesse, naves saem da Terra e vai popular um exoplaneta chamado Kepler 22b. Vocês entenderam? Kepler 22b. Tá? A série Perdido nos Espaços, lá da década de 60, que agora a Netflix fez um novo, né? Mudou tudo, né? Um monte de coisa lá na série, chamado Alpha Centauro. Então, todo projeto é para ir montar uma colônia em Alpha Centauro. Esse é Perdido nos Espaços, novo. E eles chegam, no final eles chegam a montar uma colônia em Alpha Centauro. Ok? Em um planeta orbitando. Só que Alpha Centauro é um problema. Alpha Centauro
não é uma estrela comum. A Alfa Centauri é um sistema trinário de sóis. Eu tenho uma estrela central, tenho uma outra estrela que gira ao redor e uma outra terceira estrela que gira ao redor do sistema. São 3 estrelas presas a um sistema gravitacional. Isso são chamados sistemas múltiplos estelares, que são muito comuns na galáxia. Júpiter, se Júpiter fosse uma segunda estrela, ascendesse, tivesse massa para ascender, nós teríamos um sistema binário. À noite, nós teríamos um outro Sol brilhando sobre nossas cabeças, ao invés do planeta Júpiter. Bom, volta um pouquinho esse slide. Um dos métodos para detectar a existência de exoplanetas, porque eles não são visíveis pelos telescópios. Você tira uma foto dele, por exemplo, óptica. É muito raro isso. Então nós temos vários métodos. Alguém já viu falar em efeito Doppler? Aqui? Vocês já aprenderam ondulatória? A parte da física chamada ondas, frequência, hertz, a coisa toda? Não? Só terceiro ano? Tem terceiro ano aqui ou não? Então, alguns. Bom, não sei se você sabe o que é frequência de uma onda. Quando vocês pegam a rádio lá, 600 MHz, né, o telefone, o celular funciona na parte de MHz, o 5G, aí o que é 5G? Uma frequência muito alta, de frequência eletromagnética. Efeito Doppler é isso aqui, presta atenção. Vocês estão parados numa estrada e vem um carro em alta velocidade e aperta a buzina. Então vocês vão ver que faz assim. Quando eles passam por você, vem som. Certo? Então significa o seguinte: um corpo em movimento, o som produzido por ele é comprimido em relação à velocidade de deslocamento. Isso faz a frequência simplesmente aumentar e o som fica mais agudo. Então, ele vai se tornando mais agudo, até passar em frente de você. A hora que ele passa em frente, como ele está se afastando de você, a frequência da onda vai diminuindo. Ok? Então, se uma fonte sonora estiver se aproximando de mim e eu fizer a medida da frequência desse som, dessa onda sonora, ela vai estar aumentando a frequência. À medida que ela vai se afastar de mim, ela vai estar diminuindo a frequência. E isso vale também para a luz, que é uma onda eletromagnética. Então a gente chama do efeito Doppler luminoso, o efeito Doppler eletromagnético. Então, se eu tiver uma estrela e eu começar a olhar para essa estrela e eu tirar a medida da frequência dessa luz que me chega, eu posso ter a seguinte informação. Eu posso medir um blue shift ou um red shift. Red shift significa a luz está perdendo a frequência e indo para a base vermelha. Se for um blue shift, ou seja, a frequência está aumentando da luz, indo para o azul, para o violeta, eu tenho que essa estrela está se aproximando de mim. Então, os astrofísicos, com esses telescópios bem modernos no espaço, eu vou medir o efeito Doppler da estrela, porque o planeta eu não consigo ver. Então, eu percebo uma coisa muito engraçada. A estrela faz assim, ó, a estrela, ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta. E o cara mede esse período, viu, Márcia, de ida e volta. Por exemplo, demora 5 dias para o planeta ir e voltar. Voltar. Tem planetas que medindo demora 1 mês para ir, voltar, mas a estrela fica oscilando no céu. O cara fala, né? Por que essa estrela fica oscilando no céu? Porque, na verdade, passa o próximo para mim, slide. Vocês vão perceber esse ponto vermelho aqui, lá está a estrela e aqui está um planeta. Certo? Quando esses 2 corpos estão circulando no espaço, Isaac Newton já detectou isso lá atrás, que quando 2 corpos estão orbitando um ao outro, eles vão sempre orbitar uma coisa chamada centro de massa do sistema. Tá? Centro de massa. E o centro de massa, às vezes, não coincide em ser o núcleo da estrela, o centro da estrela.
E nesse caso, essa estrela, ela faz aquela órbita em torno do centro de massa, devido à presença de um planeta aqui. Então, a estrela, ela fica oscilando ao redor do centro de massa. Ok? Então, quando eu meço a frequência dela ir e voltar, eu sei que ela completou uma órbita em torno do centro de massa. E isso é causado por essa oscilação da estrela é causada por um corpo celeste, que eu posso também, matematicamente, entrar nas equações depois, determinar a massa, a distância que esse astro está do Sol, daquela estrela, causando esse deslocamento, né, angular. Ok? Olha que interessante, né? Então, é um método de detecção de exoplanetas. Pode passar outro para mim. Né? O efeito Doppler é isso que eu expliquei para vocês. Esse slide está explicando isso. Pode passar outro. O método de trânsito. O método de trânsito é aquele que eu já acabei de falar para vocês, que quando um planeta passa na frente da estrela, ele diminui a luz da estrela. E eu, então, faço um gráfico da curva de luz. Olha aqui, ó. O planeta começa a passar na frente e você tem, olha, lá você tem um planeta, né, uma foto mesmo, né? Essa aqui é do nosso Sol, só que é do nosso Sol. Você tem um corpo celeste passando na frente do Sol. E isso faz a luz da estrela diminuir muito pouco. Então, os instrumentos têm que ser muito sensíveis para detectar essa pequena variação de luz. Tá? Outro. O método da observação direta. São 2,9% dos corpos muito pequenos próximos a corpos muito brilhantes. Então, às vezes é muito difícil, né? Você tem um corpo muito pequeno, uma formiga em relação ao Sol, você não consegue pegar direito. Lá é a mesma coisa, você tem uma luz muito forte para ver um... Você vê quando as luzes da cidade, você não consegue observar direito as estrelas, porque a luz da cidade ofusca. Então, se você tem um planeta muito perto da estrela e pequeno, é muito difícil você ver ele e fotografar diretamente, porque a luz da estrela vai... Porque o planeta não brilha, né? Ele só reflete a luz do Sol. Né? Então, como encontrar microlentes, lentes gravitacionais? Isso eu nem vou explicar para vocês, que vocês não vão entender nada. Essa coisa de astrofísica mais avançada. Se nem efeito Doppler vocês aprenderam, distorção gravitacional é pior ainda. Né? Outro. Júpiteres quentes. Os principais tipos, né? A gente chama 40% dos planetas já descobertos são Júpiteres quentes. Massa de 0,5 a 13 vezes a massa de Júpiter. Né? São órbitas menores que a de Mercúrio. Olha, eles estão muito perto da estrela. Muito perto. Mais perto que Mercúrio, tá? E é muito grande. E as temperaturas próximas a 2.000 graus centígrados na superfície desses planetas. Né? Outro. Netunos quentes, né? Muito menos massivos do que Júpiteres quentes. Órbitas menores que a de Mercúrio também. Né? A gente vai captar esse tipo de planeta. Né? Outro. Júpiteres frios, massa entre 0,5 a 13 vezes a de Júpiter, órbitas maiores, né, mais longe de que Júpiter, do que Mercúrio, e temperaturas próximas a menos 140 graus centígrados, bem frios. Né? Super Júpiteres, subdivisão, tanto dos Júpiteres quentes, dos Júpiteres frios, com massas maiores que 5 vezes a massa de Júpiter. Né? Outro. Superterras, agora o que nos interessa é isso. Planetas igual à Terra. Né? Massa entre 1,5 a 10 vezes a massa da Terra. Né? E a atmosfera é ainda um pouco difícil de a gente observar dados da atmosfera de exoplanetas devido a essas questões técnicas mesmo. Pode passar. Exoterras. Qualquer exoplaneta com massa igual a 1,5 vezes a massa da Terra. Por quê? Porque se você tiver o dobro da massa da Terra, a gravidade fica muito pesada. Você não consegue andar no planeta. Certo? Imagine um planeta que tenha 2 vezes o G. Se hoje você pesa 60 quilos, nesse planeta você vai pesar 120 quilos. Né? Fica difícil, né? Você andar no planeta lá, porque a gravidade é muito alta. Outro. Tem exoterras chamadas planetas Goldilocks, né? Que estão nas zonas habitáveis. São planetas muito parecidos com a Terra e que está naquela zona habitável onde você tem água líquida.
Ok? É muito interessante isso. Né? Outro. São os principais tipos. Né? Então, temos exoplanetas Goldilocks e pequenos pontos. Oi, estão falando. Vai lá. Então, são planetas, mais as demais características de habitabilidade, ou seja, são planetas que poderiam ter formas de vida biológica semelhante à nossa, semelhante a plantas, animais, habitando esses planetas. Tá? Então, esses são os que mais a gente se interessa. Outro slide. Então, além dos planetas habitáveis, nós temos luas habitáveis. Vocês assistiram o famoso Avatar? Avatar, aquele planeta não era um planeta, era uma lua de um planeta. Era a lua de um planeta jupiteriano gigante. Vocês vão ver que quando eles estão lá no planeta, eles veem um gigante no céu lá, tipo Júpiter. Tá? Então, eles construíram exatamente isso, uma teoria, né, do filme Avatar, de uma civilização e de uma forma de vida bastante interessante numa lua de um planeta jupiteriano distante do nosso sistema solar. Tá? Então vamos lá. Outros. Poderemos um dia viver em outro planeta parecido com a Terra? Será que vai chegar um dia que nós vamos colonizar outros planetas habitáveis? Marte não é habitável. Tá? Marte, para viver em Marte não tem atmosfera, né? É uma atmosfera muito de CO2 fraquinha. A gente teria que usar trajes espaciais ou montar uma cúpula muito grande e criar um ambiente favorável à vida. Tá? Então, basicamente isso. Será que a gente poderia viver num planeta desse tipo aqui, ou montar uma civilização lá, orbitando até outros planetas bonitos assim? Então, essa é a pergunta que nós fazemos. Adiante. Vocês assistiram o filme Interestelar, né? Que eles descem num planeta totalmente com água. Não tem solo nesse planeta. Ele todinho é um planeta aquático, né? Eles fizeram isso nesse filme de ficção científica, né? Que eles até pousam a nave está na água, né? Tipo um mar. Tudo é oceano, 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 oceano. Nós descobrimos planetas assim já. Carl Sagan, um dos grandes astrônomos, né? Da década de 80, 90, já falecido, ele fala a seguinte frase: se não existir vida lá fora, será um grande desperdício de espaço. Outro. Será que nós poderíamos, terragênesis, significa o seguinte: nós humanos chegar em Marte, por exemplo, e reconstruir Marte, fazer Marte ter forma de vida, nós implantarmos formas de vidas em Marte, nós mudarmos a atmosfera, nós mudarmos as condições, tirar a água que está abaixo da terra e trazer para a superfície, e mudarmos e criarmos uma nova terra com tecnologias avançadas. Isso seria terraformação. Pegarmos planetas totalmente estéreis e levar formas de vida a esses lugares. E agora nós vamos discutir uma coisa. Da mesma forma que nós estamos pesquisando outros mundos, outros planetas, será que não existe outras civilizações avançadas nesses outros planetas que já estão pesquisando nós aqui? E vêm nos visitar aqui com tecnologias avançadíssimas? Essa é uma foto de um caça americano, da Marinha Americana, que perseguiu um objeto altamente sofisticado, com velocidades incríveis. E todos os cientistas afirmaram, até o diretor da NASA, que este objeto não é um objeto construído pelo humano aqui na Terra. É um objeto de natureza extraterrestre.
E todo o Pentágono e todo o governo americano, inclusive a Fox News, ela deu voz a esses pilotos que gravavam essas coisas. E o Senado americano deu 3 meses para a NASA começar a explicar esses objetos sofisticadíssimos voando sobre nossas cabeças, provavelmente oriundo de uma civilização extraterrestre milhões de anos mais avançado à nossa frente. Porque a pergunta sempre é: estamos sós no universo? Se nós não estivermos sós, por que não haveriam civilizações mais avançadas do que nós, se a nossa galáxia tem 13 bilhões de anos de idade? Pode passar outro slide. Nós temos um filme clássico aí, né, chamado A Chegada, né, falando sobre a visita de seres extraterrestres com naves se mostrando para a humanidade inteira. Né? Será que isso vai acontecer em breve? Nós estamos maduros o suficiente para receber uma visita oficial de inteligências extraterrestres? Outro slide. E esses pequeninos greyzinhos, né, que é muito falado na casuística ufológica, que tem dado contatos para os humanos aqui na Terra, desenvolvendo uma nova linha de pesquisa chamada ufologia. Né? Adiante. Esse é o famoso Yoda, né? Do Star Wars. Uma inteligência extraterrestre mostrada a todos vocês, diferente da gente, do nosso conceito do que é belo, do que é feio. Né? Os professores de biologia devem ter ensinado a vocês que nós temos bilhões de formas de vidas biológicas nesse planeta, muito diferentes da nossa vida humana. E nem por isso eles são feios, né? Nós podemos enxergar beleza numa formiga, uma beleza num coleóptero, num dipidóptero, num lepidóptero. Vocês sabem o que é isso? Vocês não sabem o que é um lepidóptero? Sabe, né? Ah lá, e o coleóptero, você sabe? Também? Olha, tá vendo, Márcia? Hã? Não, isso é biologia. Lepidópteros, coleópteros e dipidópteros são borboletas, besouros, não é? Libela, tá vendo? Isso aí, meninas. Então, este é um físico, famoso Michio Kaku. Ele disse à revista Veja, ele é um dos físicos quânticos que está desenvolvendo a teoria das cordas na física quântica. Ele é um grande divulgador da ficção científica, aparece sempre nos documentários do History, Discovery, aí, né? Logo, presta atenção, faremos contato com seres extraterrestres. Não é o Laércio que está falando. E esses símbolos aí têm aparecido nas plantações lá da Inglaterra, e esse é aqui de Ipuaçu, Santa Catarina, que apareceu a semana passada. Tá? Quem fez esses símbolos? Volta para frente. Hã? Quem assistiu esse filme? Contatos Imediatos do Terceiro Grau, da década de 70. Pessoal, vocês não sabem, mas eu sou o cara que inaugurou esse prédio aqui do Cotil, tá? Eu sou a primeira turma de mecânica do Cotil aqui, nesse prédio. Tá? Né? O nome desse anfiteatro não é Aloísio? Hã? Foi meu professor. O Aloísio foi meu professor. Né? Esse filme, Contatos Imediatos do Grau, é um filme que mostra o contato de uma nave sofisticada, uma civilização inteligente, com seres humanos próximos. Uma nave chegando e muita gente, muitos cientistas, muitas pessoas embaixo, observando esse contato, à frente. Essa é uma das cenas principais do filme, né? Onde você tem uma nave sofisticada e ET saindo dessa nave tendo contato com os humanos. Esse é o filme, assiste que é legal. O filme é muito bem feito. É muito baseado em fatos reais esse filme. À frente. E sai de dentro dessa nave essa turminha aí, ó. É muito louco, né? Para frente.
Na década de 50, 1951, lançaram-se um filme chamado Dia em que a Terra Parou. Até uma música do Raul Seixas, né, em cima desse tema. Essa é uma foto do filme, né? Uma nave sofisticada chegando em Washington. E vai acontecer o seguinte. Pode passar para o próximo. Ela pousa numa praça e todo mundo segue essa nave com tanque de guerra, com o povo tudo em volta daquela sofisticação. O que vai rolar? Né? Filme muito louco, filme muito louco, em preto e branco. Próximo. Próximo. E aí saem esses dois indivíduos dessa nave. Né? Sabe o que acontece nesse filme? A primeira coisa que acontece, esse cara toma um tiro. Um soldado assustado atira no cara. A primeira coisa que o ET recebe é um tiro na orelha quando chega aqui. É legal, né? Interessante, né? Primeiro visitante extraterrestre já toma um tiro na orelha. Que hospitalidade, né? Esse filme tem uma mensagem fantástica. O que é que esse ET veio falar para os humanos aqui na Terra? Eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. O que vocês acham que uma inteligência terrestre vinda de outros mundos teria o que falar para todos nós? O que vocês acham que eles falariam? Que mensagem eles iriam trazer para todos nós? Pense nisso. Esse é o filme. Vamos lá, para frente. Acabou? Acabou. Acende a luz.